pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos ópticos, mais especificamente a parte da óptica que trata da formação de imagens. Bom, para a gente começar, eu vou recordar um pouquinho com vocês a maneira como a óptica é dividida na física. Então, olha só, a gente tem a óptica chamada de óptica física, que é aquela parte da óptica onde a gente estuda a natureza da luz, como nós vimos nos estudos passados. Por exemplo, quando a gente quer saber do que a luz é feita, como é que ocorre a interação da luz com a matéria. Então essa é a parte que a gente chama de natureza da luz, que a gente estuda na óptica física. Agora a gente vai tratar um pouco da óptica geométrica. A óptica geométrica é a parte onde a gente estuda como que a luz forma as imagens. Então, quando tratar de formação de imagens, é a óptica geométrica. Por que a gente coloca a parte geométrica nessa parte de formação de imagens? Porque a gente vai utilizar alguns recursos geométricos, como retas, enfim, círculos, para representar algumas situações de formação de imagens. Então, por isso a parte de óptica geométrica. Então, grava aí. A óptica física trata da natureza da luz e a óptica geométrica trata da formação de imagens. Então, começando aqui a parte de óptica geométrica, tratando da formação de imagens. Bom, como se trata de uma representação geométrica da luz, a gente vai falar um pouquinho aqui de como que vai ser feita então essa representação. Porque se você pensar comigo assim, a gente consegue ver o objeto que está sendo iluminado. Nós conseguimos ver a fonte que está emitindo luz. Mas se você pensar na trajetória que a luz faz da fonte que ela é emitida até o objeto que está sendo incidido, a gente não consegue ver esse caminho que a luz percorre. A gente só consegue ver a fonte de luz ou então o objeto na qual ele reflete. Então, a trajetória que a luz faz é algo que na prática, na natureza, não tem como a gente conseguir observar, a não ser que exista algum obstáculo no meio. Mas, para a gente fazer esse estudo de representação geométrica, nós vamos representar a luz através de feixes lineares, ou seja, setinhas ou linhas retas, né, que vão representar a trajetória da luz. Então, nesse caso aqui, temos essa setinha azul que está representando, por exemplo, a direção de um feixe ou da trajetória de um raio de luz, por exemplo. E aqui também, outro conceito importante na óptica geométrica é que esses feixes vão ser independentes, ou seja, um não interfere no caminho do outro. Você pode ter feixes de luz cruzando outro feixe sem que um interfira no caminho do outro. Então, esses vão ser conceitos bem importantes aí nos estudos da óptica geométrica. Então, a gente vai representar os feixes de luz por feixes lineares, por setas, né? E essas setas elas podem estar direcionadas para qualquer lado sem que uma interfira no movimento da outra. Como que esses feixes eles vão se propagar? Olha só, a gente vai definir aqui basicamente 4 tipos diferentes de propagação dos feixes de luz. Vão ser os feixes convergentes, divergentes, uniforme ou disperso, né? Dispersa. São tipos diferentes de propagação da luz, de maneira que a luz pode se propagar para poder conduzir e formar as imagens. Então, olha só, o primeiro tipo é a propagação convergente. A palavra convergente dá a ideia de que algo está tendendo a um único ponto. Né? Então, quando falar a palavra convergente, imagina que os feixes se aproximando de um único local. Como eles estão se aproximando, a imagem que é formada tende a ser de tamanho menor, ou ela tende a concentrar os feixes de luz no único lugar. Então, convergente é o que? Você ter algo que está se aproximando, se juntando cada vez mais a um único ponto. Então, por exemplo, uma lente convergente, ela serve para diminuir o tamanho da imagem. Ela concentra a imagem num ponto cada vez menor. Isso faz com que o tamanho da imagem seja diminuído. Já a palavra divergente tem a ver com o afastamento dos feixes de luz. Como eles se afastam, a tendência é você formar então uma imagem cada vez maior, uma luz cada vez mais, com pontos cada vez mais afastados um dos outros. Então, uma lente divergente serviria então para aumentar ou ampliar o tamanho da imagem.
Quando é uniforme, né, o próprio nome diz, os feixes eles se mantêm na mesma direção, se mantêm de maneira paralela, né? Então, como eles estão paralelos sem aumentar e nem diminuir, nem aproximar e nem afastar, eles mantêm sempre o mesmo tamanho da imagem. E por último, uma situação onde você tem uma luz dispersa, né? Propagações dispersas, ou seja, você não tem uma direção definida, você não sabe se está aumentando, se está diminuindo. É aqueles feixes que se esparramam para todas as direções. Aqui seria uma situação onde você enxerga a imagem toda embaçada ou toda deformada, porque você não consegue fazer com que eles se concentrem num local único, né? Os feixes que tem dentro do lugar, eles vêm todos esparramados, então a imagem fica totalmente distorcida. Eu coloquei aqui uma figurinha quadriculada só para tentar gravar a ideia, mas não necessariamente que ele fica dessa forma. Mas então a ideia da luz dispersa é que você não tem uma direção definida, é assim tudo bagunçado. Então, só para gravar, convergente, os feixes se aproximam, divergente, os feixes se afastam, uniforme, eles são paralelos e dispersa é uma bagunça para todo lado. Na óptica geométrica, a gente vai trabalhar com dois tipos de equipamentos que vão tratar da formação das imagens. A gente vai falar aqui um pouquinho dos espelhos e só alguns conceitos a respeito das lentes. Então, o que é importante para você gravar aqui, que a gente vai estar cobrando? É você gravar qual que é o fenômeno físico que acontece em cada um desses equipamentos para poder acontecer a formação de imagem. Então, olha só, bem simples. Nos espelhos, eles formam as imagens através do fenômeno da reflexão. Lembra a reflexão? Quando o feixe incide, volta para o mesmo meio. E nas lentes, elas formam as imagens através da refração. O que era a refração? A refração é quando o feixe atravessa então a lente e ela muda de direção, muda o feixe de direção, podendo acontecer aquilo que a gente viu lá atrás, podendo acontecer a ampliação ou a diminuição da imagem. Nos espelhos planos, como eu comentei, a gente utiliza então o fenômeno da reflexão, tanto nos espelhos planos, qualquer tipo de espelho. Mas a gente vai começar a falar um pouquinho aqui então de algumas características desses espelhos que são os espelhos planos, né, que são formados numa superfície plana. Bom, essa linha que eu coloquei aqui de azul, ela representa o espelho visto de perfil, visto de lado. E essa aspas que aparece aqui, esses três risquinhos, representam a parte de trás do espelho, então a parte que não é reflexiva. Então esse lado aqui é a parte reflexiva e esse aqui seria a parte de trás do espelho. Aqui então eu coloquei um objeto, uma carinha aqui. Então vamos supor que a gente estivesse aqui de frente para esse espelho. Se você está de frente para o espelho, obviamente você olha para ele, você consegue perceber o reflexo da sua imagem, daquilo que está à sua volta, através ali da superfície do espelho. Como que a gente representa essas entidades de maneira física? Olha só, esse objeto que eu coloquei aqui, a gente vai chamar de objeto real, ou a parte real, que é aquela parte que existe de verdade, o objeto real. E aquele objeto que a gente vê como se estivesse sendo projetado para dentro do espelho, que seria a parte reflexiva, a parte refletida, a gente vai chamar de parte virtual. Então, aquilo que a gente vê como se estivesse dentro do espelho, a gente chama de parte virtual, e a parte do lado de fora a gente chama de parte real. Qual que é o conceito importante aqui, pessoal? Sempre no espelho plano, a distância do objeto real até o espelho sempre é a mesma distância do espelho até a parte virtual. Então, sempre essas distâncias aqui são iguais. Não é que dá para você entrar dentro do espelho e medir essa distância aqui, não. Mas, digamos assim, a sensação que a gente tem é essa, que a distância é a mesma. Quando a gente olha para dentro do espelho, a gente percebe que esse tamanho, essa distância, é a mesma da parte virtual para o espelho e do espelho para a parte real. Por isso que em algumas situações a gente utiliza o espelho plano para dar essa sensação mais realística do ambiente, principalmente quando há questão de movimento. Por exemplo, espelhos retrovisores de automóveis, eles normalmente são espelhos planos, porque eles precisam dar a sensação de realidade da posição
de outros veículos. Então imagine se você tivesse um espelho curvo, né, que você altera a sensação de distância. Você acha que o carro está perto, mas na verdade ele está longe, ou você acharia que ele está longe, mas na verdade está perto. Então não pode acontecer isso no trânsito. O motorista precisa saber exatamente, ou ter a sensação o mais próxima possível da onde que está o outro veículo. Por isso é utilizado um espelho plano. Por quê? Essa sensação de distância, né, acontece por causa disso aqui, ó, porque a distância do objeto real ao espelho é igual à distância do espelho até a parte virtual. Então, até as sensações de velocidade, se você observar aqui, ó, o garotinho correndo em frente ao espelho, a velocidade do menino, que seria a parte real, indo em direção ao espelho, é a mesma velocidade que tem o objeto virtual que estaria dentro do espelho. Então as velocidades são iguais. Tanto é que se você pegar aqui, ó, a velocidade do objeto virtual com o objeto real, seria 2 vezes essa mesma velocidade. Por quê? Porque a distância que ele percorre aqui é a mesma distância que a imagem virtual percorre. Bom, uma coisa bem bacana que acontece no espelho plano, não sei se você já percebeu quando você está com uma camisa com uma frase escrita nela e você se olha de frente do espelho e você percebe que essa imagem ela aparece invertida. Então olha só, é por isso que alguns carros oficiais, por exemplo, bombeiro, ambulância, polícia, aparece muitas vezes aqui, ó, escrito com a frase ao contrário, né? Olha aqui, ó, está escrito ambulância ao contrário. Por que que acontece isso aqui? Quando a ambulância se aproxima atrás de um outro veículo e precisa que esse veículo saia da frente, fica mais fácil do motorista perceber essa letra escrita de maneira correta no espelho retrovisor. Porque o espelho retrovisor ele é plano e ele vai inverter essa imagem. Como ele vai inverter, o motorista vai conseguir ver essa imagem escrita na ordem correta no espelho dele dentro do carro. Então, por isso que esses veículos têm essa escrita colocada de maneira ao contrário. Então, não é porque alguém escreveu ao contrário por esquecimento, não. Ela tem um sentido, é você fazer com que o motorista da frente veja a imagem da maneira correta, por conta que ele utiliza um espelho plano no retrovisor. Uma coisa bem legal sobre a questão da distância, né? Se você observar aqui, ó, aqui tem um espelho, né? Como está um pouquinho escuro do outro lado, ele funciona como um espelho plano, mas ele é significativamente transparente, então você consegue ver parte das coisas que estão do outro lado. Bom, lembra que eu falei? A distância do objeto real até o espelho é igual à distância do espelho até a parte virtual. Então aqui nesse experimento, olha só, ó, eles colocaram aqui uma vela e essa vela aqui está acesa. Na parte de trás, essa outra vela foi colocada exatamente na mesma posição da onde seria o objeto virtual dessa vela que está aqui na frente. Só que essa vela de trás, não sei se você consegue perceber, mas ela não está acesa de verdade. O que você está vendo aqui, onde está o dedo da pessoa, é a imagem virtual projetada dessa chama que está na vela real. Como ela está exatamente na mesma posição, dá a sensação que a vela lá de trás está acesa e que o rapaz está colocando a mão numa chama de verdade, mas a vela de trás está apagada. Então isso acontece justamente por conta do fenômeno da distância entre o objeto virtual e o real. Eles foram colocados um na mesma posição do outro, mas a vela de trás está apagada e a da frente está acesa. Então é um efeito bem legal.